Olá, povo do sexto ano, vamos continuar aí, professor Patrick, continuando os assuntos da aula passada. Hoje a gente vai falar sobre decomposição e fatores primos, tá? Certo. Para que eu fale sobre a decomposição de fatores primos, eu preciso expor para vocês o que é um número primo. O número primo é todo número divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Então eu não consigo fazer uma divisão exata com outro número. É só com 1 e com ele mesmo. Ou seja, eu posso fazer uma seleção de números que tem essa característica. E essa seleção eu posso separar em um conjunto. Como está aqui, ó, o conjunto dos números primos, eu botei um pedaço dele aí. É o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, 23, 29, 31. E essa reticência no final remete é que esse conjunto é um conjunto infinito de valores, tá? Então pode reparar que esses números que estão dentro desse conjunto, eles não conseguem ser divididos por outro valor que não seja 1 e por ele mesmo de forma exata, né? Por exemplo, o 7. O 7 dividido por 1 dá 7, não sobra nada. Eu não consigo dividir ele por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Eu só consigo dividir ele por 7, que é o próprio número. 7 dividido por 7 dá 1 e não sobra nada. Então, tá aí clara a característica de ser um número primo, por isso que ele está dentro desse conjunto aí, como todos os outros. Agora, se eu tiver um número que, além dele ser divisível por 1 e por ele mesmo, ele vai ser divisível por outro valor, então ele passa a não ser primo, ele passa a ser o quê? Um número composto. O número composto é aquele que, além de ser dividido por 1, ele é dividido por outro número, né? Além de ser divisível por 1 e por ele mesmo, ele é divisível por um outro valor, tá? Um exemplo, o 10. O 10 eu consigo dividir ele por 1 por ele mesmo, tá? Isso é uma característica de número primo. Porém, ele é divisível por 2 e por 5 também. Então, ele já foge da descrição de número primo. Ele passa a ser um número composto. E se ele é um número composto, eu consigo mostrar a multiplicação dele. Eu consigo decompor ele em fatores primos, ou seja, eu consigo mostrar a multiplicação entre números primos que gerou esse valor, que é o 10, no caso, como exemplo. Então, o 10, qual foi a decomposição em fatores primos que eu fiz? 10 é igual a... que gerou ele, desculpa. 10 é igual a 2 vezes 5. Essa é a multiplicação entre fatores primos, é a decomposição em fatores primos completa que gerou o 10. O 12, se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 3, vai gerar o número 12, tá? Então, pode ver, a multiplicação, a decomposição em fatores primos que gerou o 12 é o 2 vezes 2 vezes 3. Quem gerou o 27, qual foi a decomposição? 3 vezes 3 vezes 3. Quem gerou o 35? 5 vezes 7, tá? Então, baseado nessa explicação aí, o que é número primo, o que é número composto, eu já sei distinguir esses dois elementos, tá? E quando o número não for primo, eu consigo sim mostrar qual foi a multiplicação que gerou ele, certo? Mas como é que eu faço isso, professor, quando o número for muito grande? Tá aí, ó, dando o exemplo aí do 120. 120, como é que eu faço esse procedimento? Eu pego aqui, ó, um conjunto dos números primos e eu vou usando um por um, do menor até aonde der para fazer, tá? Da forma que eu faço a decomposição completa. Como é que eu faço? Qual é o primeiro número primo lá? Não é o 2? O 120, ele é divisível por 2? Eu tenho que usar o critério de divisibilidade. Se ele termina com 0, 0 é par, então o número todo é par. Então dá para dividir por 2. Então como é que eu faço? Eu ponho o divisor primo aqui nesse local, tá? 120 por 2 e o resultado, o quociente, eu ponho aqui, ó. 120 por 2, quanto dá? 60. E assim eu vou. O 60 continua sendo par, então ele dá por 2. 60 dividido por 2 dá 30, põe o resultado aqui. 30 ainda é par, então ainda dá por 2. Eu continuo colocando aqui o divisor 2 e aqui o resultado 15. Opa, o 15 não é mais par, então não dá para dividir por 2 de forma exata. Então eu pulo. Qual é o próximo número primo depois do 2? É o 3. Então o 3, 15 dá por 3, eu uso a regrinha lá do critério de divisibilidade. Como é que eu sei que o número dá por 3? Basta somar os algarismos, né?
quero saber se o 15 dá por 3. Ó. Quais são os algarismos do 15? É o 1 e o 5. Então eu somo 1 mais 5 dá 6. O 6 é o número divisível por 3, porque ele está na tabuada do 3. Então o número 15 dá para dividir por 3 de forma exata. 15 dividido por 3 dá 5. Opa! O 5, ele é um número primo. Tá aqui, ó. É o próximo que eu iria usar. Então, se ele é um número primo, ele só dá por ele mesmo e por 1. Então, eu vou dividir por ele mesmo. 5 dividido por 5 dá 1. Pronto. Quando eu chegar no 1, acaba a decomposição. Aí, qual foi a multiplicação entre números primos que gerou o número 20? Tá aqui, ó. É só eu fazer 2 vezes 2 vezes 2, a multiplicação desses fatores aqui, ó, primo, vezes 3 vezes 5. Posso botar assim a resposta? Posso. Mas eu lembro aqui, ó, lembro da parte que eu ensinei para vocês sobre potenciação. Potenciação. Tem um número que está sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então isso eu posso mostrar em forma de potência. É um valor. Qual é o valor que está repetindo? É o 2. Quantas vezes ele está sendo multiplicado por ele mesmo? 3 vezes. Então fica 2 elevado à terceira potência. O 3 e o 5 só aparece a multiplicação deles uma vez. Então eu posso continuar. 3 vezes 5. Então, pessoal, qual é a decomposição do 120? Pode ser essa aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Mas de uma forma mais correta, certo? De forma completa, eu exponho dessa forma aqui, ó, para não ficar repetitivo. 2 elevado à terceira potência vezes 3 vezes 5. Então, geralmente é isso aqui que aparece no resultado lá da provinha de vocês. Tá? Outro detalhe que deve ser observado aí, certo? Vamos supor que eu mostro tudo isso aqui na prova, só que eu apago esse valor aqui. Tá? Eu dei a decomposição na prova, só que faltou esse termo aqui. Tem como eu descobrir? Tem, pessoal. É só eu fazer a divisão do que está na direção dele aqui, ó, o elemento que está na direção dele com o próximo. Se eu dividir, por exemplo, 30 dividido por 15, quanto dá? 2. Então eu sei que o valor que existia aqui, na verdade, era o 2. Tá? Isso também pode ser usado como alternativa numa questão. Tá ok, pessoal? Então fica como sugestão aí de atividade a página 138 para vocês, tá? Abraço.